Cênicas, o SPAC, que neste ano estamos sob a temática Chão em Chamas, práticas para não queimar os pés. Este evento é realizado por estudantes da pós-graduação em Artes Cênicas e da graduação em Licenciatura em Artes Cênicas aqui do CEART-UDESC. E tem como apoio e colaboração a professora Tereza Franzoni. O evento é patrocinado pela Procult, Proex, CAPES e tem o apoio do projeto Encontro com o Dramaturgo, coordenado pelo professor Stefano Balgar, e do projeto NUMA, coordenado pela professora Monique Zandressi. Hoje recebemos Kazenga Tu, Miro Spinelli e Thiago Abel para a mesa temática Processos Criadores e da Cura nas Artes da Cena. Gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todas, principalmente do professor Paulo Balardim e da professora Tereza Franzoni. Antes de iniciar, gostaria que a mesa se apresentasse e aí depois a gente começa com o Miro Spinelli. Pode ser? Obrigado. Meu nome é Kazenga Tu, eu sou do Porto Pinambá, lá da Bahia. Viva Bahia! Viva! Ilhéus, e é um prazer estar com vocês aqui. Ao Érico e Catorete. Boa tarde. Eu queria agradecer muito rapidamente aqui, principalmente aos alunos aí que estão organizando. A professora Tereza estava me dizendo que é uma iniciativa muito do corpo docente, assim, então eu fico muito feliz de ser convidado nesse contexto, assim, de saber que o interesse vem da parte dos alunos, né? Então, só fazer essa primeiro agradecimento. Eu sou o Miro Spinelli, sou artista e pesquisador, sou doutorando na Universidade de Nova York, estudo da performance, tenho mestrado lá também e em arte da cena na FRJ. A minha prática é muito imbricada, assim, teoria, performance, artes visuais, crítica, tá tudo bem bagunçado aí. Acho que é um pouco isso. Boa tarde. Dá para ouvir? Aqui de trás está bem ruim de ouvir, tá? Vou aumentar aqui. Som. Acho que foi. Muitíssimo obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado de ter sido um nome aí nos sonhos de vocês, nas possibilidades da gente trocar e dançar com as palavras no dia de hoje. Professora Tereza, equipe, obrigado do carinho também. Acho que isso faz toda a diferença na acolhida de chegar nessa ilha. Eu sou o Thiago Abel, sou diretor e dançarino do Núcleo Experimental de Butô, um núcleo que existe desde 2014, na frente da pesquisa, da criação e da educação. Sou professor de teatro, de dança, de filosofia desde bastante tempo. Pesquiso o Butô desde 2006, já estou maior de idade nessa arte e quero trocar com vocês a respeito de tudo isso, sobre todas as possibilidades para além da ideia de dança Butô, mas tudo que a gente pode mobilizar enquanto poética, política, ética, a partir das premissas que essa manifestação político-artística nos tem aí como uma espécie de mapa alquímico de revolução corpórea que a gente pode, a partir do Butô. A fala de hoje vai ser em cima de um texto chamado O Reino da Doença, desse livro aqui, O Arriar o Butô em 7 Encruzilhadas. Eu orgulho de dizer que foi finalista de um jabuti acadêmico na arte, que não é sempre que a gente está funcionando, e aí ver essa casa cheia aqui é um sinal de que vale a pena continuar fazendo o que a gente faz, mobilizando o que a gente mobiliza. Bora seguir, porque juntos fica muito mais gosto, muito mais sabor. Uma boa tarde. Bom, quando eu recebi o convite para estar aqui, fiquei pensando sobre essas duas variantes, que é o tema geral desse seminário, que tem a ver mesmo com o acirramento do colapso climático que a gente está vivendo, de um jeito que fica cada vez mais claro quão irremediável é. E ao mesmo tempo a evocação dessa palavra cura, né?
E aí o que eu resolvi fazer, na verdade, é uma junção de 2 ensaios que já tenho escrito, um que foi publicado em 2021 e um que está para sair esse mês. E os dois, eles trabalham, são ensaios, são notas ensaísticas a partir do conceito de corpo. E aí vocês vão entender por que tem a ver com tudo isso, né? Com colapso climático e com cura. Então, o que eu vou fazer são 3 vertentes que se entrelaçam, só para vocês guiarem aí. As primeiras são bem teóricas, que eu vou partir da diferenciação entre corpo e carne e a sua relação com a violência colonial e as noções de solo e de terra, o território. Aí o uso do corpo em cena e as suas armadilhas narcísicas. Algumas perguntas sobre a noção de cura a partir de uma abordagem traumatofílica. E, por fim, eu vou fazer breve menção ao trabalho de algumas artistas que participaram da Corpo Meio Língua. Foi uma mostra que aconteceu em Curitiba em 2024 e da qual eu fui curador, junto com Gabriel Machado e a princesa Ricardo Marinelli. Então, a primeira nota se chama Corpo Carne. Esse ensaio busca esboçar de forma concisa algumas inquietações que me acometem há algum tempo como artista e pesquisador da performance, desde que me deparei com a distinção entre as noções de corpo e carne proposta pela teórica estadunidense Hortense Spillers. Embora essa diferença tenha sido explorada anteriormente por autores como Merleau-Ponty e Gilles Deleuze, é apenas com Spillers que esse corte teórico me interpela verdadeiramente como incontornável. Isso porque seu trabalho deflagra a violência inescapável dos modos com que isso que chamamos de corpo é constituído desde o advento da modernidade colonial. Segue o trecho em que ela faz essa distinção. Nesse caso, eu faria uma distinção entre corpo e carne e colocaria essa distinção como central na relação entre posições de sujeito cativas e liberadas. Nesse sentido, antes ou diante do corpo, existe a carne, grau zero de conceitualização social que não escapa do confinamento sob o pincel do discurso ou dos reflexos da iconografia. Notem que, apesar da palavra carne designar uma materialidade excessivamente objetual e até mesmo mercantil, Spillers coloca corpo como uma posição de sujeito cativa e carne é associada a uma posição liberada. Isso se explica pelo fato do corpo ser investido de significados, uma vez que é necessariamente submetido a marcadores de raça e gênero, limites que condicionam a experiência subjetiva por meio da violência. Assim como na lógica colonial que funda o capitalismo moderno, o solo precisa ser demarcado enquanto território, de modo a ser vendido e governado, o mesmo ocorre com a carne no processo de tornar-se corpo. Proponho, então, a seguinte equivalência teórica e poética. Terra está para solo como o corpo está para a carne, para endereçar 2 pontos que considero centrais para a metafísica colonial: o sistema ontoepistemológico no qual a modernidade se baseia, nomeadamente a separação entre homem e natureza, humano e não humano, sujeito e objeto e assim por diante. E, consequentemente, para a elaboração de práticas anticoloniais que busquem caminhos alternativos para pensar e fazer e desfazer mundos. O primeiro ponto é a interação entre materialidade e conceitualidade, ou, para formulá-lo como uma pergunta, como é que coisas materiais são imbuídas de valor e significado ou possuídas por forças políticas e simbólicas. Do mesmo modo que a carne é o grau zero da conceituação que vem antes do corpo, o solo tem o mesmo papel em sua relação com a terra. Antes da terra há o solo, e entre eles uma história de marcações, delimitações e brutalidade. Segue uma citação da Sylvia Wynter, que é uma pesquisadora jamaicana. Com a descoberta do Novo Mundo, sua vasta terra explorável, o processo que ficou conhecido como redução do homem ao trabalho e da natureza à terra, tem seu início em larga escala. A partir desse momento, o homem ocidental se viu como senhor e possessor da natureza. Seguindo essa citação de Sylvia Wynter, o segundo ponto está relacionado à escala. Somando o entendimento de que a visão do mundo colonial moderno foi amplamente difundida desde a invenção da América,
como ela sugere aqui, estou interessado em pensar a escala, sobretudo em sua relação com o volume e o espaço. Há um aumento de volume que se dá na transformação de carne em corpo, assim como de solo para a terra, e principalmente há uma interação entre volumes, uma transposição de técnicas violentas que são usadas na conceitualização de carne enquanto corpo e de solo enquanto terra. Desse modo, se quisermos entender a colonialidade, o sucesso do seu projeto de dominação ao longo dos séculos e sua persistência assombrosa até os dias de hoje, precisaremos considerar as técnicas que forjam o entendimento europeu de corpo e a sua transposição à terra. Em última instância, isso implicaria na necessidade de implementar esse modelo de corpo como uma pré-condição para a expansão do poder sobre os povos que já habitavam a terra que eles chamaram de Novo Mundo. Temos, então, esse trânsito entre a pequena escala, ou seja, a materialidade, e um desejo pelo universal que se dá por via da conceitualidade. Aproximar carne e solo pode nos ajudar a pensar sobre como o problema da colonialidade não está em como os sujeitos humanos são tratados como objetos, mas em vez disso, em como todo tipo de entidades são transformadas em objetos, de modo a atender a uma demanda dos sujeitos hegemônicos que se tornam quem são a partir da objetificação e exploração de todo tipo de matéria. Agora, a questão que permanece é como aquelas de nós que são constantemente objetificadas podem interagir com o mundo sem ser nem objeto nem sujeito. O que somos e onde estamos se abandonarmos essa dicotomia? O que acontece se começarmos a pensar sobre a nossa existência como exatamente aquilo que está além? E se pararmos de pensar nesses istos sem nome como objetos e começarmos a olhar para eles como pares, monstros de carne e solo, liberados em solidariedade a todas as coisas que existem sem fronteiras, somos, está, sempre já em fazimento. Segunda nota. Corpo pergunta. Considerando a centralidade que a noção de corpo tem, não apenas nas artes cênicas, performance, teatro, dança e outras práticas que são, inclusive, frequentemente agrupadas como artes do corpo, mas também nas artes em geral, especialmente desde a década de 60, quando a performance e as estratégias performativas adentram de modo definitivo os espaços das artes visuais, as perguntas iniciais que proponho elaborar são as seguintes. Tendo em vista uma tal violência inerente aos processos de subjetivação associados a isso que chamamos corpo, quais os efeitos e limites dessa centralização? Como a noção de carne poderia adentrar os discursos críticos e práticas estéticas até então pensadas apenas a partir da noção de corpo? O que a carne nos permite pensar acerca dessa produção, ou ainda, quais são as poéticas que se fazem possíveis a partir desse corte conceitual e que anteriormente eram impensáveis? Terceira nota. Ser que diante do corpo existe a carne ajuda a pensar essa dinâmica em mais detalhe e a produzir reencenações críticas e eticamente implicadas em que essa suspensão temporal possibilite alternativas ao presente tautológico e nos permita imaginar algo além da repetição da mesma cena violenta. A carne é o nervo, o ponto, a engrenagem onde a armadilha do corpo se monta, onde estilhaçam-se os espelhos, deixando exposta a opacidade viscosa e escura do seu avesso. Quarta nota, corpo cura. Questionar a centralidade do conceito de corpo para pensar a cena contemporânea implica também uma necessária pressão na noção de cura. Corpo e cura compartilham um ponto crucial: a fantasia subjetiva da completude e de um vir a ser inteiro. Para ajudar a pensar nessa limitação da cura, cito aqui a psicanalista grega Avigi Saketopoulou. Minha preocupação com a cura não é apenas com o fato dela poder ser facilmente utilizada como apoio à ordem social existente, transformando o consultório em um leito procrastiniano da adaptação normativa. Ainda mais importante, acredito que a cura é prometida de forma irrealista. Eu diria que o trauma nunca é curado e que ninguém jamais foi devolvido a um estado pré-traumático intacto. Não importa o quanto seja motivado ou quão bom seja seu acesso ao atendimento ou seus recursos.
Como contraponto, a autora expande a noção de traumatofilia, mencionada brevemente no trabalho de Jean Laplanche, para se opor a um entendimento geral do trauma como algo que pode ser resolvido e que deve ser evitado. A traumatofobia mantém o trauma inerte, e isso constitui um problema, pois o trauma não é posto em circulação, não murcha e desaparece. Ele fica parado e nos controla. Descreva essa abordagem de manter uma atitude hospitaleira em relação à revisitação do trauma como traumatofílica. A traumatofilia não ignora ou diminui o impacto do trauma, mas oferece, em vez disso, uma maneira de trabalhar com o entendimento de que não podemos nos afastar de nossos traumas e de que somos estranhamente atraídos por eles. No seu livro, e eu vou traduzir o título, que infelizmente não tem tradução ainda, Sexualidade para além do consentimento, risco, raça e traumatofilia, a autora estuda experiências que acontecem tanto no ambiente clínico quanto como alguém está em contato com obras de arte. A traumatofilia é um conceito-chave em seu argumento porque denota como, às vezes, somos de fato atraídos pelo disruptivo, pelo qual ela define o domínio da estética, onde estamos expostos ao fervor energético do enigmático, um local de excitação, mas também de nossa pura vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade podemos relacionar também à carne. Quinta nota, corpo, excesso. Reconhecer os mecanismos pelos quais o corpo se monta como uma armadilha não significa prescrever nenhum tipo de diagnóstico generalista ou fatalista sobre a cena contemporânea. Há muitos trabalhos que traçam caminhos fugitivos e desvios a este padrão. Experimentos cênicos que produzem, nas palavras de José Munhoz, uma valiosa interrupção na coreografia coercitiva do aqui e agora. Por exemplo, na Corpo Meio Língua, que foi a amostra que eu mencionei, pudemos experimentar em pelo menos 2 ocasiões a suspensão da visualidade por via da escuridão. Me refiro aqui aos trabalhos América Abreu, do Francisco Malma. Não sei se está dando para ler, porque é meio escuro mesmo. Mas o que está escrito é: você lança o seu corpo no breu e volta a fazer parte de tudo. O trabalho é feito totalmente no escuro, então a gente não tem imagem de registro, mas um outro manifesto do artista. E também do trabalho Rota, da Bia Figueiredo. O que se precipita no escuro, uma certa desorientação espacial, aguçamento sensorial, qualidade de escura, não é exatamente um corpo, mas o seu desmonte, o seu excesso. E o excesso, signo de tudo que resiste à captura da linguagem, como tudo aquilo que escapa aos limites, é da ordem da carne. Testemunhamos movimentos de confronto e cumplicidade, práticas de montagem e desmontagem coletiva, no trabalho Enchantificação, da encantadora Casa das Feiticeiras, e na transperformance coletiva. Experimentamos também uma imersão sonora em que a figura do artista se desdobra e se dissolve para ritualizar o luto. Litofonias ruminantes, de Panambi. Ouvimos e cantamos canções em outras línguas, onde a vibração das vozes em coro se sobrepõe ao discurso e ao regime do entendimento. Show de poesia e canto com caixa, da Suzy Choque. Em Entibó, de João Nin. Vimos a palavra se quebrando na boca do performer que gagueja ao tentar repetir um texto filosófico enquanto coreografa o público, deflagrando e intervindo nas tensões raciais e de poder que se repetem na relação entre público e performer. Conferência coreográfica do Davi Pontes. Na mesma tônica, estivemos ainda diante de descargas elétricas que colocaram nossa integridade física sob o poder das performances. Regenerações de Major Farias e Vitória Gabarro. Cada um desses trabalhos, por via dos procedimentos mais diversos, ativam o corpo em sua instabilidade, evocando a carne por via de um excesso que emerge tanto da suspensão total da visualidade, um tipo de minimalismo absoluto, quanto no seu extremo oposto, nas estilizações ornamentais que reimaginam seus contornos. Ou ainda pelo redesenho ético do momento cênico, intervenções que rompem o regime temporal reiterativo do presente,
rumo a um mundo que ainda não está aqui, mas que se anuncia. Sexta e última nota. Corpo-meio. Com essas considerações, não estou propondo exatamente um abandono do corpo, tampouco clamando por uma possível arte da carne. Embora essa distinção possibilite uma nuance que considero essencial para o entendimento de como o corpo, de alguma maneira, sempre reencena a violência colonial e de como a carne possibilita descrever um certo estado vulnerável e liminar onde é possível ensaiar outros mundos. O que gostaria de chamar a atenção, como as artistas aqui citadas e muitas outras já fazem, é da necessidade de abordar o corpo sempre como um problema, uma questão, um caminho talvez, mas certamente não como origem, visto que antes do corpo existe a carne, nem tampouco como fim, já que isso significaria o fechamento de um sistema de alteridade que sempre reencena e perpetua a violência colonial. Pensar o corpo através da carne faz possível uma outra leitura para o nome da mostra, Corpo Meio Lindo. O meio que sucede o corpo, na palavra amálgama que norteia o projeto, passa a poder ser lido não como a mídia por onde um discurso ou expressão é transmitido. Na leitura que proponho aqui, o meio se anuncia, sobretudo, como opositor do fim. Não exatamente a metade de algo partido que aspira a ser novamente completo, mas o meio como um designador de um corpo que não se termina, mas que no constante exercício experimental de desrefazer-se, desmonta a armadilha narcísica da eterna repetição. Esse corpo que é meio carne, inimigo da linearidade, do determinismo, implode a sala de espelhos rumo à noite escura, onde perde-se a convicção do corpo identificado consigo mesmo, mas ganha-se a força do mistério e a possibilidade de encarnar outras cenas. Aí eu só botei aí as citações para facilitar quem estivesse interessado pelos textos. E foi isso. Obrigado. O pessoal do fundo me escuta bem se eu falar sem microfone? Sim. Tá bom. Pedir só para acender aqui. Para gravação faz alguma diferença para vocês? Com o microfone ou sem? Um pouco, mas pode ser, mas dá para ouvir. Tá bom. Ou qualquer coisa eu tento, pelo menos. Gostaria que algumas perguntas ficassem conosco desde o início de hoje. Assim, mais do que apenas chegar aqui e falar algo, eu gostaria de testar fazer com que as palavras operem em cantos. Entrelaçadas na forma de perguntas, meu desejo é deixar por aqui alguns convites, algumas tarefas, que podem sem dúvidas nos levar a interessantes mobilizações no campo da arte, mas também na vida. Quando eu proponho no dia de hoje falar sobre a arte de curar dos poetas feiticeiros, de que cura eu desejo falar? O que entendemos enquanto cura? Existem artes capazes de curar? O que nos passa pelo corpo quando escutamos o termo poetas feiticeiros? Poemas são capazes de operar como feitiços? Feitiços operam como poemas? Feitiços e poemas curam? A começar, eu não tenho como não dizer que eu sou uma pessoa considerada pela medicina ocidental incurável. E isso é algo que eu faço numa navalha entre o íntimo e o público, de, na intimidade, conversar com cada um de vocês aqui. Eu não estou contando isso para quem não está aqui. Eu estou falando isso para vocês. E esse é o limite dessa navalha. Não vou contar para ninguém que eu não me senti à vontade mais do que isso, ou menos do que isso. Mas hoje eu me sinto à vontade nessa navalha de dizer: sou uma pessoa incurável. E é crucial para mim no dia de hoje
falar para as pessoas que estão aqui neste encontro e que também vivem condições de saúde diagnosticadas como incuráveis, que compreendo na carne a crueldade que pode estar inserida em conceitos como cura, saúde, doença, enfermidade. É cruel porque está em curso uma medicina que aprendeu a fazer saúde com quem faz guerra. Alguns médicos falam em impedir invasões, rastrear hostilidades, bombardear organismos. Há, sem dúvidas, outros modos de zelar pela vida, de mergulhar biólogos, geólogos, poetas, dançarinos. Eu aprendi a gestar saúde com um dançarino chamado Tatsumi Hidikata, o criador do Ankoku Butô, que pode ser traduzido como Dança das Trevas. Hidikata, em um texto intitulado Núcleo Doente Envelopado, propõe como centro da vida a doença. Mas por que, para ele, o corpo se constitui em torno da doença? Talvez não fosse para fazer dela uma centralidade, mas para compreender que a saúde, isto é, as noções de saúde da sociedade de sua época, definitivamente não deveriam ser o centro. Definir a doença como um núcleo da vida não é mais uma provocação trevosa de Hidikata, mas um embate político capaz de mobilizar perspectivas, epistemologias, ontologias. Aquilo que é definido como são e saudável está longe de ser a norma, a regra, o padrão. Se o cosmos anuncia caos por todos os lados, é preciso olhar para essa ordem outra que rege a vida, mais próxima daquilo que se compreende enquanto doença do que enquanto saúde nas sociedades modernas ocidentalizadas. Nessas, a própria morte passou a ser encarada como doença, deixando de ser compreendida como uma instância da existência. Também patologizou-se o que faz da vida, vida. Fragilidades, debilidades, vacilações, vulnerabilidades, o envelhecimento. Está em curso um ideal de saúde que ele, sim, é doentio. Curiosamente, essa compreensão de Hidikata pode vir a ser uma estratégia capaz de nos direcionar justamente a um exercício de saúde. Seu diferencial é não pautar-se na fobia para com os riscos constantes a qual estamos sujeitos, mas em criar saúde a partir da consciência de que apenas aqueles que se colocam à prova gerarão resistência e se tornarão capazes de se encarregar de seus próprios cuidados. O sistema imunológico nos ensina que a produção de anticorpos não está na negação, no medo ou no distanciamento absoluto, mas de encontrar a justa medida do contágio, para que o corpo aprenda a fazer saúde a partir daquilo que pode adoecê-lo. Nesse horizonte, a doença deixa de ser apenas um sinal de falência e passa a ser, paradoxalmente, uma condição de onde é possível extrair sabedoria para a instauração de um bem viver. Um exercício de saúde que não exclui a dor, que não romantiza o sofrimento, mas os atravessa, convertendo debilidade em criação, pois essa é a urgência que pulsa nas existências. Dizer sim à vida até na morte. Aqui, a vida emerge da morte. É a saúde que emerge da doença e não o contrário. Essa concepção de Hidikata torna possível gerar vidas que resistem. No Butô, anticorpos são atos encarnados que não se voltam apenas contra vírus e bactérias, mas contra corpos sociais, morais hegemônicas, dispositivos de silenciamento. Compreender que a aceitação da fragilidade é um modo astuto de perpetuar a existência, é assegurar que a carne aprenda a dar seus dribles naquilo que a despotencializa. Mortificações em vida instauradas pela biopolítica, pela necropolítica, pelo neoliberalismo, garantindo seu direito de continuar pulsando. Mas tudo isso não responde às perguntas que estão conosco hoje. As perguntas que surgem do desejo de falar sobre a arte de curar dos poetas feiticeiros.
Gostaria então de começar a falar sobre esses poetas. Para isso, é preciso compreender que o ato poético vai para além do gênero literário poesia e para além da linguagem literária. Está em tudo aquilo que mobiliza transformações. Preciso contar que esses tais poetas feiticeiros nas bandas de cá também são chamados de macumbeiros. A partir daquilo que aprendi com Luiz Antônio Simas, com Luiz Rufino e nos terreiros, a palavra cumba vem muito provavelmente do Kikongo e significa tanto feiticeiro quanto poeta. Isso porque para os congos é na palavra que reside o poder primeiro de encantar. O prefixo ma anuncia o plural. Assim, macumba é o encontro dos poetas feiticeiros, ou de feiticeiros poetas, encantadores de corpos e palavras. Apesar da potência da palavra apresentada por eles na definição, o que nos interessa é pensar em um espectro mais largo acerca da força que há nas operações sígnicas. Poemas feitiços, constituídos por cores, sons, cheiros, texturas, corpos, gestos. Afinal, aqui nessas bandas, tambores falam, pedras dançam, plantas curam e cantam. Na terra das velhas e velhos poetas do feitiço, os corpos são colocados em comunicação para além da lógica verbal, para além até mesmo da consciência. Afecções vibracionais, rítmicas, sensórias. O poema feitiço do macumbeiro está escrito com pemba na forma de pontos riscados, está no cantar das rodas de jongo e escolas de samba, está na confecção de patuás e outros amuletos. O poema feitiço do macumbeiro está na medalhinha dos santos carregadas no peito, está no primeiro gole de bebida que se oferta na rua antes de beber. Está no pedir licença para entrar e sair dos cemitérios e dos mares, está no movimento que a benzedeira faz com as ervas para zelar pelos corpos físicos e psíquicos dos benzidos. Está no cafezinho que se coloca às pretas e pretos velhos no início de cada manhã. Está nos doces do saquinho de Cosme e Damião, está nas receitas de remédios, nos banhos com folhas, nas brincadeiras, nas baforadas de cachimbo. Sem sombra de dúvidas, está no dançar. Está na escuta íntima que o macumbeiro tem de saber que está o tempo todo em interação com ancestrais, encantados e forças cósmicas maiores que seus próprios nomes. Esse feitiço poema dos macumbeiros pode estar naquilo que se faz dentro de barracões, tendas e lês templos, mas não apenas lá. Pois é possível ser macumbeiro e ser pouquíssimo ou nada religioso. Isso porque terreiro é algo que vai para além dos muros e cercas do local do culto. Quando falo terreiro aqui, é preciso ouvir o termo terreiro mundo, pois o posicionamento ético de um macumbeiro está em tudo aquilo que fazemos em nosso diário cotidiano, e não apenas no que fazemos dentro dos ritos religiosos. O macumbeiro rasura a fronteira estanque entre o sagrado e o profano, uma herança judaico-cristã. Terreiro mundo não é um local, é uma epistemologia que coloca em exercício justamente o fato de que em todo canto do mundo e em todo pedaço de chão é possível praticar fé e festa. O tutano daquilo que eu sou foi criado por essas pessoas. Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês no dia de hoje, me foi apresentado um texto e eu encontrei nele o termo racismo ambiental. E eu fui tomado por uma espécie de névoa que me impedia de acessar o termo intelectualmente, digamos assim. Sempre que eu pesquisava, sempre que eu lia, eu era tomado por algumas imagens. E aí eu queria contar elas para vocês. Me vinha a imagem de tia Miroxa vivendo no lixão da Vila Guilherme, de meu pai e meus tios vivendo em um barracão da Vigor, muito perto desse lixão. Veio a imagem de minha mãe, ainda criança, ouvindo o barulho de um tiro, e depois o de um corpo caindo do telhado da casa de sua avó no quintal. Isso porque
aquele que foi considerado por décadas o maior presídio da América Latina, o Carandiru, era tão próximo da casa dessa minha família que um guarda da torre do presídio conseguiu acertar um foragido que tinha cavado um buraco, subido no telhado e levou o tiro ali mesmo. Nesses primeiros e últimos minutos de sua liberdade. Meu bisavô, Carlos Abel, foi carcereiro no tempo em que o Carandiru era supostamente um exemplo de reintegração social. E meu pai, Márcio Martins, foi carcereiro quando o Carandiru já era uma grande máquina necropolítica. Até hoje a gente não vê filmes de terror, isso já tem 40 anos, e até hoje ele sonha com os corpos, com as mutilações e com o horror. Saindo do Carandiru, que também é o nome do bairro, voltando para Vila Guilherme, para vocês entenderem onde é, eu evoco a escritora Carolina Maria de Jesus. Retomem na memória, para quem leu, a favela do Canindé, onde a escritora viveu muitos anos. Agora visualizem o rio Tietê margeando essa favela. Agora visualizem a outra margem, paralela à favela do Canindé. Ali está a Vila Guilherme e seu lixão. Lá onde tia Mirocha perdeu uma vista de tanto apanhar do marido sem nunca reagir, até o dia que ele tentou abusar de suas próprias filhas. Só que Mirocha puxou a faca, rasgou-lhe o ventre, encarou-lhe com seu único olho e disse: nunca mais apareça aqui. Somos todos da Zona Norte, uma região separada do resto da cidade por um rio, se ainda dá para chamá-lo de rio. O Tietê separa a cidade que provavelmente vocês imaginam quando escutam o nome São Paulo. E esse reino de feiticeiras e feiticeiros que é a Zona Norte. Não é à toa que a maior parte de nossas escolas de samba são da ZN. Não é à toa que o sambódromo fica na ZN. Não é à toa que a Dona Irã Barbosa cantou sobre inúmeros bairros da ZN. Não é à toa que a terra indígena Jaraguá é na ZN. Não é à toa que por anos o maior número de terreiros da cidade ficava na ZN. Não é à toa que minha família paterna, do interior de Pernambuco, migrou no grande êxodo nordestino do século XX e foi morar na Vila Guilherme. Não é à toa que os portugueses e espanhóis pobres que constituíam a família de minha mãe migraram em fuga das guerras e das ditaduras do início do século XX e foram morar no Carandiru. Nasci e fui criado em terreiros de Umbanda da Zona Norte de São Paulo, onde todas essas pessoas, com diferentes origens, se reuniam e se engrandeciam no encontro. Na singularidade de cada uma dessas casas, na singularidade de cada encontro que vivi com essas pessoas tão distintas, há um ponto fundamental em todos esses saberes. Eles curam. São curativas, pois buscam equilíbrios, justas medidas, não cindindo humano e natureza, vivos e mortos, aquilo que se toca e aquilo que se intui, sagrado e cotidiano, corpo, mente, ambiente. São práticas que não compactuam com os paradigmas dualistas e dicotômicos. Trabalham com as ambivalências, implicam-se em exercitar um saber que não se desenvolve na separação dos aspectos da vida, mas nas interações. Como diria Luiz Simas, abre aspas, as macumbas como um ecossistema de sabenças encantadas, que bordam nossas distintas maneiras de lidar com o mistério e que estão repletas de tecnologias de cura. Fecha aspas. Mas retomo uma de nossas perguntas. De que noção de cura a gente está falando? De que noção de cura eu estou falando? Seria mesmo essa a palavra? Pensando no que eu falei no início, é óbvio que precisamos de novos entendimentos acerca do curar. Chegou um momento em que a medicina não estava mais me ajudando a entender o que era a cura. Foi então que eu fui atrás de estudos sobre queijos. Sim, queijo. Parece um salto estranho na nossa conversa, mas peço que vocês confiem que a gente vai chegar.
Eu fui estudar queijo porque surgiu a seguinte pergunta, assim, por que há queijos que são chamados de curados, né? O que é um queijo curado e o que é um queijo meia cura? Eu não sou curado, o queijo é, vamos aprender com ele. O que ele tem aí? No latim vem de curatus, que significa tratar, cuidar, preparar. No caso do queijo é sinônimo de maturado. Essa noção de cura vem de maturação, algo passado por muitas transformações, vivido. Tal maturidade em nada tem a ver com a adultização e a adulteração que devemos seguir combatendo, sem sombra de dúvidas. Não há relação alguma com a noção de amadurecimento que o capitalismo nos vende para entristecer os corpos e aceitar sem objeções seu moralismo no que nos impregna com a imagem de adulto sério e trabalhador. O queijo curado, o queijo maturado, passou por uma série de mudanças, metamorfoses microscópicas. Curar-se, maturar-se, passar por mudanças microscópicas é sempre um processo lindo, iluminado, cheio de cores? Evidente que não. Mas é o que gera textura, é o que gera sabores singulares, é aquilo que elabora complexidade. A cura é, sem dúvidas, um engalfinhamento cósmico, onde seres em devoramento e seres em aliança vão se afetando mutuamente, alterando as estruturas moleculares. É como a vida se complexifica para seguir vivendo. O profissional responsável pela cura do queijo é chamado de afinador. Interessa-me muito uma arte alicerçada nesse verbo, uma arte de curar alicerçada nesse verbo, afinar. Encontrar justas medidas, elaborar equilíbrios oriundos de um jogo ininterrupto de desequilíbrios, que não nega que há o desequilíbrio o tempo todo. Zelar por um corpo está muito próximo disso para mim. Ao ler a entrevista de uma afinadora, avancei aí, né? Fui ler uma entrevista e ela diz o seguinte: transformar leite em queijo é algo simples. Difícil é conduzir a cura do jeito certo e identificar, ao longo do processo, erros e acertos. Mais do que a gente pensar em errar e acertar, sob o risco de juízos morais que isso pode trazer, talvez seja melhor falar em potencialização e despotencialização. Mas o que me interessou de fato nessa entrevista foram as palavras condução, identificação. Talvez a gente pudesse também pensar em uma escuta, mas uma escuta que ela é com a pele, ela é com sentidos que eu ainda nem sei os nomes. E como isso vai mudando ao longo do processo. Tal qual uma experiência de navegação. Uma estratégia anteriormente utilizada de modo felizardo no primeiro dia navegando pode se revelar catastrófica no segundo. É preciso exercitar uma escuta sensível para encontrar as justas medidas. Conduzir e escutar na impermanência e entendendo o tempo do agora. Vejam só, quem cura o queijo não é o médico, mas o afinador de maturações. Fiquei então pensando nessa junção de palavras que dá pra gente pensar quando a gente quebraria a palavra afinador em afina a dor e matura a dor. Penso naquilo que é comumente chamado de incurável mais uma vez. Nas impossibilidades de anulação completa da causa de uma enfermidade. Um vírus mutante, uma doença autoimune, um câncer complexo. Penso também em situações incuráveis. Perder um filho é algo que não há justiça, não há sanidade, não há equilíbrio que ajuste isso. Mas o que é possível?
quais cuidados possibilitariam ao menos dignidade às pessoas que vivem em completo desamparo? Toda doença é uma metamorfose. Toda chaga deixará a sua marca. Uma saúde que vende a possibilidade de se restituir ao estado. Naquele momento que eu precisava aprender era lidar com o fato de viver uma situação incurável. Agora, em 2025, conversando com vocês no dia de hoje, e depois de estudar sobre os queijos, eu vi o quanto ela estava coberta, não de razão, mas de sentidos. Porque hoje eu vejo como um respiro, a cura do queijo, no sentido que o maturador me fez entender que não houve uma cura como aquela que os médicos encaram. O que houve, o que há e o que está correndo agora é que ocorrerá em todos os momentos, e que ocorrerá em todos os momentos de minha vida, é que há processos onde eu amadureço a dor. É muito importante dizer que eu não amadureci na dor como querem os cristãos. Eu amadureci ela. E com esse diálogo de amadurecê-la, é evidente que eu também amadureci. E é por isso que parou de doer. Ou, agora dói de um modo diferente. Ou, agora dói de um modo ou. É interessante essa possibilidade de reencantar as palavras e reivindicar todas essas conceituações de uma maneira que o mundo volte a ser reencantado, que as artes voltem a ser reencantadas, aonde todo esse sistema quer desencanto. É por aí que eu proponho uma arte de curar e o tipo de poema feitiço que eu pretendo lançar no mundo como dançarino, como artista, como professor, como pesquisador. O que os poetas feiticeiros podem nos ensinar sobre arte? O que os poetas feiticeiros podem nos ensinar sobre a arte de enfrentar e desestabilizar os inúmeros projetos de controle, silenciamento e extermínio que estão em voga no Brasil contemporâneo? Quais são as macumbarias que precisarão ser aprendidas e praticadas para que nossas vidas se tornem mais alegres? Que feituras artísticas, poéticas, micropolíticas, terrificantes, apaixonantes serão preciso, elaborar para ver surgir um porvir, os porvires deste mundo. Atos criativos muito distintos e muito distantes do que se cria enquanto produtinho para um mercado de arte. Não é isso que nos interessa. Desejamos criações que instaurem vida, que gestem mundos, onde sejamos capazes de zelar por nós e pelos nossos. O que me interessa a partir dos saberes evocados hoje são feituras capazes de gerar saúdes aos inúmeros corpos estigmatizados, violentados e vulnerabilizados por uma civilização que os compreende também como doença. O que desejo é exercitar uma medicina repleta de danças, poemas, feitiços, destinadas justamente aos incuráveis, aos incorrigíveis, aos irrecuperáveis, aos indóceis e aos sem salvação. Muito obrigado. Pequeno adendo, a arte de curar dos poetas feiticeiros também é o título de uma oficina, um curso que eu dou, teórico, com repletas práticas, na verdade, a gente não distingue tanto isso, mas ele é online, então daria pra gente se encontrar dessa maneira, mas por favor me chamem para dar oficina para vocês, vai ser uma alegria voltar para a gente dançar um pouco, mas também nos acham que a gente pode fazer muita coisa por aí. Tá. A voz dá para tranquilo? Sim, então, sim. Eu vou usar aqui as imagens, só vou tirar uma porque é uma forma que eu trago os que estão comigo presentes, né?
Autodescrição, sou uma pessoa indígena, estou com uma pele hoje sem pintar, mas a minha pele tem a cor da terra. Nós, os povos originários, não somos binários. A binaridade, ela é uma doença. Ela é uma doença imposta pelo invasor. Né? Então, essa cor aqui da pele é a cor da terra. Nós nos separamos da natureza, da sociedade humana. A natureza é superior à natureza da sociedade humana. Assim sou eu. Quando a gente começa uma roda, a gente começa pedindo autorização para os encantados. E aí eu vou cantar essa canção aqui. Pé poranga, ixerraí, ó taperecoi, perraia, amoiandé, irecoabiandé, ramus, ibaé, poeira, mora, moanda, tupé, apó, opaba, moamba, iandé, corió, iquejepi, iandé, meme, axé. Eu moro na mata, mas ando pela chapada. Eu moro na mata, mas ando pela chapada. Oh, rameia, meus índios, na chapada. Oh, rameia, meus índios, na chapada. Ao ele é assim que a gente pede a autorização para as encantarias e assim elas nos autorizam. Eu não ando só, eu ando com as encantarias. Catucaruene quer dizer boa tarde, o tempo marca aí, viu? Porque são 528 anos sem falar, quando a gente começa a falar, não para mais. Então, Catucaruene, Emimotara, Pá, Catuana, Pupeu, Pacatu, Tibatete, Catupê, Morumentá, Puricisuá. O Pacatu é pronome neutro, desculpa aí. Quando falar do pronome neutro, nós não temos preguiça epistemológica. Esse é homem, essa é mulher. A gente não tem a ver essa preguiça epistemológica. Os invasores, eles que trouxeram as principais doenças. Tem um livro de John Forbes, chama Etico. Etico é o John Forbes, é um indígena norte-americano, um cantado, que ele dizia que quando os invasores chegaram, eles chegaram com uma fome, uma doença chamada da negofrenia, do capitalismo. Nós nunca fomos canibais, eu sou do povo de Pinambá. Nós comíamos, sim, com muito orgulho, ritualisticamente, o outro, mas não a carne. Por isso que a palavra antropofagia, um dia também pode me chamar para explicar melhor isso. A palavra antropofagia de Oswald, todo respeito ao Oswald e Maria de Andrade, não corresponde ao que nós fazemos. A gente fazia angacaru, tibá é corpo ou carne, e anga é alma. Nós não separamos a alma do corpo. Né? A dualidade, a binaridade é uma imposição. O Pacatu é homem, é mulher. E uma das primeiras vítimas de uma morte de sexualidade foi Tibira. Tibira foi um índio do Maranhão, foi morto no século XVI. Tibira não era homem, Tibira não era mulher. Tibira era Tibira, ele não tinha gênero. Ele foi amarrado na boca de um canhão e estriaçaram o corpo dele. Quem era Tibira? Ele não cabe a bandeira LGBTQI+. Não tem sigla para classificar o Tibira. Não tem gênero. Né? Essas classificações, em si, elas são doentias. Aí eu convido para assistir a peça do meu parente Joninho, que está lá em São Paulo, está acho que no Sesc Paulista. Ele está apresentando, ele escreveu um livro sobre Tibira e está apresentando a peça toda em tupi, falando de Tibira. Vai lá assistir. Ah, mas eu não vou entender. Entende sim, porque a gente entende as coisas que a gente não necessariamente sabe interpretar na palavra, tá certo? Então eu venho lá de Olivença, vou pular por causa do tempo mesmo. Olivença, Xemba, Opaba, Tupinambá, Xemba, Namã, Imaracá, Irumumbi, Ibaé, Apoanã, Iolele, Rairá, Olilá, é assim que a gente fala. Nós, povos indígenas, cantamos, dançamos o tempo todo. E damos muita risada da cara de vocês. A gente é piadista, a gente é assim. Né? São 528 anos de genocídio, de etnocídio. Mas a gente tem memória, mas não tem rancor. Essa que é a diferença. A gente fala com o nosso corpo, com a nossa pintura.
né? A gente pinta o corpo, coloca o cocá, faz a maracá. Se você quiser levar isso para uma academia, ou se como fizeram com o manto sagrado do Pinambá, levar para a Dinamarca, para mim isso é uma maldição, se tornou artístico, algo que não foi feito com o princípio de arte, porque na língua tupi não tem arte, não existe a palavra arte. A gente não tem preguiça epistemológica, desculpa, a gente já faz as coisas belas, artisticamente, a gente encanta muito, tá certo? Então essa aqui é minha terra, meu povo, né? A gente sempre canta, a gente sempre dança, eis aqui nossa espiritualidade. E uma das razões pelas quais você pouco sabe sobre nós, e quando sabe de maneira perturbada, vocês não podem ter empatia por nós, vocês não podem querer ser igual a nós. Nós somos naturalmente anticapitalistas, nós somos naturalmente antiburgueses, como dizia Nego Bispo, salve Nego Bispo. Nós, quilombolas e indígenas, somos naturalmente contracoloniais. A nossa presença física, a nossa fala, a nossa ritualidade, ela já incomoda em si. Por isso que você não pode ficar sabendo dessas coisas não, tá certo? Por isso que você tem que ficar distante da gente, né? Olha essa aqui é a Dona Nivalda, a minha mãe também era benzedeira, minha avó também, e a Dona Nivalda também, me encantou. Minha mãe, quando fazia o parto, fazia a reza, ela adoecia, olha que interessante. E ela sempre falou isso, é bom ficar doente, rapaz. Hoje eu fiquei sem dormir, cheguei lá no hotel, não tinha ninguém, fiquei a noite inteira na cozinha, eu fui dormir 6h30 da manhã. Então, mas não tem dor nisso, não tem dor, fiquei feliz, só faltou uma cachaçinha na cozinha, mas eu fiquei feliz porque fiquei na cozinha a noite inteirinha para poder preparar o que eu vou falar aqui, tá entendendo? Então, veja, e aí minha mãe, quando benzia, a manhinha benzia, minha avózinha benzia, ou fazia o parto, ela se recolhia, ficava uma semana sem sair de casa, recolhida, né? E isso para ela não era uma dor, na dor sofrida, a dor capitalista, dor egóica, egofrênica, né? Freudiana. Os problemas psicanalíticos seus são só seus. Escambau, desculpa aí. Então nós temos um sentido de coletividade para nós povos, de invasão. Aqui não tinha divisa, não tinha, eu estou vendo por aqui, não tinha cerca, nossa riqueza era partilha, aqui não se acumulava nada, hoje tudo é garantia, mas quem pratica a igualdade não precisa de utopia. A gente não é utópico nem distópico, a gente não fica somatizando a tristeza. Vai chorar? Ouve papo, chora não. Chora na minha. Por isso que a música baiana, preta baiana, de quebrada baiana, e as pessoas que não são da Bahia acham horroroso. Elas são lindas, né? O resto é só fé, só fé. Tem dinheiro pro leite das crianças. Olha aí, o resto é só fé, só fé. E tem a interpretação feminina da mesma música. Então essa é uma poesia de Dona Nivalda, mãe de Cacique Valdelice, que foi presa, está presa, está sentenciada por combinação de quadrilha, né? Então veja a poesia, Marx assinalei isso embaixo. Então nós fazemos na nossa vida isso. Então a gente agradece todas as pessoas presentes, todas as pessoas parentas, ao pessoal que está organizando o evento, professora Tereza. A primeira vez que eu pisei aqui foi para defesa da banca de mestrado de Juma, viva Juma. Juma defendeu a dissertação, ficou nua, simulou no corpo o parto de uma criança indígena, né? Escreveu demarcação já na bandeira do Brasil, não usou a palavra, porque a tese era sobre visualidade e corpos femininos. Juma, que é uma parente que defendeu a mestrado e o doutorado, ela é um exemplo. O pessoal fala, vocês indígenas são exemplo. Tem muita gente que não é indígena que é exemplo, tá certo? A gente pede a licença muito boa. Por isso que eu falo, na próxima evento, organiza a mesa com uma pessoa só. Uma pessoa só. Se cada pessoa é um universo, deixa um falando, aí pega a tarde inteira e explora em bom sentido. Então eu queria ter ouvido mais, tá certo? Então a gente pede, olha aí, olha a lista, Bahia é assim, Bahia de todos os santos, de todos os encantados, de todos os orixás, amém para quem é amém, axé para quem é axé, Otumbá, o Quearô, né?
A minha comunidade tem gente do candomblé, a gente puxa o ritual no candomblé e na pisa caboclo, caboclo canidé, vou trazer o Bolsonaro para debaixo do meu pé. Marcha de gente branca. Desculpa, marcha de gente não indígena. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. Que procissão! Desgraça, rapaz! Como que você enfrenta o inimigo dessa forma? Aí a terra de azeite, de dendê, a água do coco é doce, eu também quero beber. Vamos dançar, balançar o catimbó, vou pegar o inimigo e amarrar lá no cipó. A gente se pinta, a gente usa o cocá, a gente coloca o cocá, o maracá. Olha aí, a gente vai como se fosse para uma apresentação. A gente vai parar uma pista, vai para Brasília, se pinta todo. Se a gente se pintar, a gente está fraco nisso, com energia. A gente pede autorização aos mais velhos para a gente, eles são os encantados, tá certo? Os bichos. Existem seres humanos e não humanos. E os seres não humanos são tão importantes como os seres humanos. Esse pequeno jabuquizinho, ele é tão importante como tu. Uma vez, professora Tereza, no ano passado, o núcleo de física, o núcleo de estudos avançados da USP, núcleo duro, núcleo de estudos avançados da Universidade Federal de São Carlos, me chamou para fazer a palestra inaugural de um seminário sobre o antropoceno. Eu falei, o antropoceno é uma enganação, que tem capitalismo do seno. Eu não estou destruindo a natureza. O cara daquela colônia não está destruindo a natureza. Aí eu falei para o pessoal do núcleo do livro da física, e você sabe, não tem tanta importância assim, não. Porque veja os bichos, rapaz, a natureza está importante. Essa jabuti ensina tanta coisa para você, né, como qualquer outro cientista, tá certo? Qualquer outro não, todos, tá certo? A gente pede a licença, eu vou pular algumas coisas, né? Eu não vou ficar falando da luta indígena, porque você sabe que a gente está em luta, a gente está em luta pela demarcação do nosso território em todo o Brasil, certo? Nós vivemos para mim, eu estou pulando, porque eu moro num território que tem, não está demarcado, né? Isso aqui é paulada, tá entendendo? Então, viu que quando a gente fala isso, esse aqui é o espiritual, ele morreu decapitado no facão, simplesmente cortaram a cabeça e os dois braços. Ele mora num território que não está demarcado ainda, viu, Lula? Está demorando demais. Né? Mora em um território que a gente tem, nossa vida tem valor no sul da Bahia. O sul da Bahia é violento, o Mato Grosso do Sul é violento, né? Mas a gente não deixa de incorporar as energias. Aí são os nossos parentes que já foram. Esse aqui só vou dar um destaque no meio da Pataxó. A Rede Globo estreou uma novela chamada Renascer. Assistiram? Porcaria de novela. Que é feita em Ilhéus e não falou de pessoas como nós, indígenas, tá certo? É sempre assim, o silenciamento sobre nós. E uma das coisas que é esse silenciamento, aí eu estou falando para vocês dois, porque a parte de vocês me complementou muito. Além da questão da terra, é a nossa forma de ser, é a nossa espiritualidade. Eles não suportam a espiritualidade e a forma de ser indígena. É uma agonia suportar um indígena que tem como função da vida, não necessariamente a ordem que está sendo imposta, tá certo? Bom, continuando, só para dar um destaque, isso aqui é um tupinambá da Bahia, ele é preto. Aí eu vou falar para pessoas negras, a gente tem que acabar com essa azul, eu ia falar porra, não pode, né? Aqui na Bahia porra não é palavra, então eu vejo, eu troquei para azul. A gente tem que acabar com essa azul, preto de cá, indígena de cá. Na Bahia você tem pessoas indígenas negras, rapaz. Você tem quilombo que tem indígena, e você tem aldeia que tem indígena, tem gente do candomblé lá na nossa comunidade. Bom, vamos seguindo aqui, vou me apresentar. Né? Eu tenho uma titulação acadêmica. Eu sou doutor pela USP, mas ninguém acredita na minha Eu tenho pós-doutorado em psicologia na Unesp de Assis, mas ninguém acredita. Eu só sei que o que eu vou falar é advém das relações que eu tenho com a natureza e com o meu povo. Né? É lá o meu ensino. Né? E aqui é a minha casa. Eu moro aqui, ó. Nossa, você é pobrezinho, né, casa? Pobre é tudo, irmão. É barro. É barro. Lá é a Mata Atlântica. Né? E aqui em frente tem o oceano.
mas você é pobre. Pobreza não é ter riqueza. Né? Pobreza, tem muita gente rica que é pobre. Né? Mas a gente está cercado com os bichos. Né? A gente conversa com os bichos, com os animais, com os seres invisíveis. Minha mãinha já encantou. Converso com ela pela sombra, pelos ares, pelo som das águas dos rios. Né? A gente vive nisso. A gente não é dualista, certo? E aí eu falo, apesar de ter essa... Eu vou falar, sou graduado em História pela Unesp de Franca, sou mestre em História pela PUC de São Paulo, tenho esse livro aqui, que tem mais de 30 anos, é máquina de escrever, e estou com preguiça de fazer um trabalho. Isso aqui é máquina, não tem telefone celular. Né? Fiz o mestrado na PUC, fiz o doutorado na FAUSP e pós-doutorado na Unesp de Assis. Entretanto, entre a sabedoria e o conhecimento, eu fico com a sabedoria indígena. Não é a sabedoria indígena que tem que se enquadrar no conhecimento. É o conhecimento que tem que se arredondar na sabedoria indígena. Isso é ser contracolonial. É essa a contracolonialidade que a gente está propondo. Tá certo? Eu sou leitor de Foucault, Microfísica do Poder, que serve para muita coisa. Mas eu como Foucault, como Tupinambá que sou. Eu devo Foucault. O que é de bom de Foucault para mim fica, o que não é, tchau Foucault. Vou ficar com a sabedoria dos mais velhos, que tem um monte de saberes, então aí sem quem está tentando resgatar. É só indígena que tem sabedoria, eu aprendi muito com o Zé Celso. Né? Zé Celso era uma pessoa repleta de sabedorias, de saberes. Né? A gente fez alguns trabalhos juntos. Ele estava teatralizando o livro de Davi Capinal, A Queda do Céu. Ele comparava a Queda do Céu, mais importante do que a obra de Shakespeare. Você tem uma ideia, tá? Você não leu A Queda do Céu ainda? Que vergonha. Eu nem olhar mais para você. Então não sou só eu, não. Tem pessoal lá do Balai, Estopou Balai, da Zona Leste, lá de São Paulo, João Lin. Tem que ver o trabalho que eles fazem. A boa parte é gente preta, gente periférica, gente indígena, nordestina. Quando se fala de imigração nordestina, fala de diáspora indígena. Então não é só a gente na aldeia que está fazendo artes da cena de forma que não é aquela que é imposta por dentro de alguns padrões comerciais ou mesmo acadêmicos, tá certo? Estou citando algum. Essa aqui é o terreiro coreográfico, que é do Daniel Queiroz. Ele faz apresentação de dança, de corporal de dança, nas ruas de São Paulo, embaixo do viaduto. E aí vira e mexe, ele chama a gente para dançar junto com ele, para fazer o toré em frente debaixo dos viadutos da cidade, tá certo? E tem outros tantos. E tem vocês aqui também, da UDESC, que tem muita gente boa aqui nesse lugar. E tem pessoal do Instituto de Artes da Unesp lá que fica na Barra Funda de São Paulo. Tem gente muito qualificada. Então, por favor, não idealize indígena. Desculpa falar, mas tem indígena de direita. Você tem indígena conservador, você tem indígena bolsonarista. Idealize pessoas que têm essa tradição das lutas indígenas, tá certo? Bom, aqui é o Teatro do Conterro. O Teatro do Conterro é dentro da Cracolândia. Eu já fiz 2 apresentações lá, junto com o pessoal da Cracolândia, a Entrada Franca. Né? É quase inimaginável o que eles fazem, né? Dentro de um lugar que muita gente se queixa, tá certo? Seu Ailton, né? Com as poesias dele, e aí vai. E aí eu só estou citando alguns exemplos, porque você tem muita gente por aí. Aí o Nego Bispo, que é uma boa referência. Leia o Nego Bispo, que é um quilombola, né? Que fala da contracolonialidade. Né? Rapidamente, o colonialismo é o sistema colonial que vai do século XVI até o século XIX, entre aspas, com a independência do Brasil. A colonialidade é a mentalidade do colonialismo que permanece patriarcal, machista, branca, excludente. Ser decolonial é lutar contra a mentalidade da colonialidade. Desculpa, ser decolonial. Somos assim. Se nós não formos assim, naturalmente contracoloniais, como diz o novo Nego Bispo, a gente sofre, a gente morre espiritualmente, tá certo? Com uma infinidade de seres humanos, não humanos, visíveis e invisíveis no palco da natureza, com roteiros feitos para encantarias das encantadas, que chegam pelos sonhos. Somos vestidos por Jurema, Iara, Ianaína,
caipora, pintados pelo genipapo, urucum e argila, iluminados por Jaci, que é a lua, por Guaraci, que é o sol, sonorizados pelo Ibitu, que é o vento, pelas águas, e pela Cuirá, que são os pássaros. Somos memórias, arte, patrimônios de nós mesmos, da natureza encantada. E isso não vale só para nós povos indígenas. Eu vou insistir isso, como você está falando da Vila Guilherme. Quando eu vou para... Amanhã eu estou indo para São Paulo de novo. Né? Se alguém estiver lá, eu vou fazer uma apresentação junto com o Balai Socorro do Sesc Pompeia. Né? A gente vai fazer uma caminhada, né, sobre a gente está relendo a migração nordestina. A gente fala que a migração nordestina é diáspora indígena. E aí, essa é uma tese minha, que o Balai estocou, Joninho incorporou. Então a gente vai fazer uma intervenção, que é uma caminhada, e depois uma mesa lá no Sesc Pompeia. Mas o que eu vou fazer no sábado? Eu vou para as quebradas, eu vou para as periferias. Quando eu morei em São Paulo, eu morei na ZL, certo, mano? Nossa, o bagulho é doido, é meu grau, tá ligado? Então, você vai na periferia, é a arte pura. Né? São artes, formas de expressões artísticas que são, por vezes, deixadas de lado. É por isso que eu fico danado quando alguém fica só idealizando povos indígenas e não olha a periferia onde ele mora. Né? Hoje o cara do Uber que me pegou de manhã, me pegou não, ele foi me buscar. Foi me buscar lá no aeroporto de manhã, ele se queixando que Florianópolis está crescendo demais e está ficando impossível de morar aqui. Aí ele falou, já tem até favela aqui. Foi que eu vi, 23 horas e 30 da noite, né, ouvindo essa coisa do motorista do Uber. Ele reclamando. E o crime está vindo aqui. Aí eu perguntei, mas é só coisa ruim? Eles são feios, sujos tudo isso daqui. Ele falou assim, tá certo? Porque são corpos que não são tutelados, que quebram a tutela, que não se consegue estabelecer o controle. Leia esse livro aqui, ó. É muito bom que eu li o livro. No final do século XIX, havia um projeto de branqueamento da população paulistana. Era para combater todas as formas corporais, espirituais, indígenas, pretas, caboclas, não só em São Paulo, como nas grandes capitais brasileiras. Isso aqui é tese de mestrado, viu, gente? Foi publicado pela FAPESP, então passou por uma banca de mestrado e passou pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Então é trabalho sério aí. Aí eu demonstro como as elites brasileiras têm nojo, mas não só por uma questão material, mas por uma questão espiritual. Né? Ela não suporta a forma de ser de corpos e de pessoas alternativas. Então, valorizar as expressões alternativas existentes nos quilombos, nas aldeias, nas periferias, nas quebradas, para mim é um princípio básico, tá certo? E aí, já indo, que já faz uns 10 minutos. Né? E aí, nós, deixa eu ver aqui, já falei, nós nos pintamos, dançamos, lameamos, cantamos, fazemos maracás, colares, angacará, pituá, sem sabermos necessariamente o que é arte. A gente não fez o manto tupinambá do século XVII para virar um objeto artístico. Com todo respeito à Gisélia, ela é uma artista. Você tem indígenas que são artistas. Você tem indígenas das artes da cena, você tem indígenas do cinema, você tem indígenas filósofos, indígenas escritores. Né? Mas para mim todo indígena é um artista. Mas não porque tem uma palavra à parte. Quando eu faço a maracá, é para tocar a maracá. Agora, se eu faço para ela se tornar um objeto de salão, aí ela virou um objeto artístico, tá certo? Quando alguém pega da minha mão, eu vou levar isso e vou colocar no museu arqueológico. Ela virou um objeto de arqueologia, mas não com a minha permissão, por vezes, tá certo? Mas isso aqui em si já é arte. Nós já fazemos, nós praticamos a cura, temos nossas pateiras sem sabermos o que é medicina. Né? Quem me benze aqui é Dona Judite. Dona Judite é uma indiazinha pequenininha. Você vai lá, dá garrafada, dá uma erva. Ela benze da cultura indígena. Ela é uma médica? Não. Ela é muito mais do que uma médica. Que ela não vai olhar só seu problema físico. Ela vai pegar a arruda
A Ruda vai encurvar. Dependendo da curvatura da Ruda, ela vai dizer que o seu problema da perna não é só o seu problema da perna, é um problema em torno de si. E aí ela dá conselho, não deixe mais tal pessoa entrar na sua casa. Cuidando dos bichos, sabedoria veterinária. Contando nossos sonhos. A minha mãe sempre falou para a gente contar os sonhos, para a gente acordava. Sem precisar de Freud e nem de Jung. Nada contra Freud, na verdade não foi Jung. Mas nós já falamos de sonhos. Né? Fazemos rituais, rezos de pagelância, sem Bíblia, sem pastor. Nada contra os pastores, nada contra a Bíblia. Mas nós já fazemos isso naturalmente. Mas eu casei na sua comunidade, as religiões não se impõem? Se impõem, né? A gente reelabora a religião. Lá tem uma parente, ela é até engraçada, é uma baixinha assim, que ela se tornou testemunho de Jeová. Eu falei, rapaz, a senhora se tornou testemunho de Jeová? Foi. Agora eu sou testemunho de Jeová. Aí um dia eu estava no ponto de ônibus, quando estava demorando, ele falou, ô Jeová, minha porra! Ela é uma testemunha de Jeová mentira. Porque não saiu a espiritualidade dela. Os pastores da Bahia proibiu os evangélicos de comer acarajé. Aí o evangélico falou, ô pastor, como que a gente fica sem comer acarajé? Acarajé é feito de feitiço. Né? Aí passou os pastores se reuniram, teve uma reunião. Aí a reunião decidiu, tá, vocês podem continuar comendo, mas vamos mudar de novo, vai se chamar bolinho de Cristo. Mas não tem problema não, porque eles vão comprar o bolinho de Cristo na mão da baiana e coloca lá o dendê, o coco e faz um feitiço. Tá entendendo? Essas formas que não são claras de desencontro de resistência e se incomoda muito. E para finalizar, a gente diz assim, todo índio tem ciência, todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Todo índio tem arte, todo índio tem arte. Ó Tupã, por que será? Tem a arte divina, tem a arte divina no tronco da Jurema, no tronco do Jurema. Ao rei de Coitaturité. Obrigado, viu? Eu sempre começo falando, né, desculpa para a mesa, porque assim, o tempo da plaquinha ali, né, todo mundo querendo ouvir mais, mas a gente tem que seguir, né, para poder também abrir esse momento, para poder dialogar com a mesa. Quem tiver dúvidas, perguntas, se tiver muitos inscritos, a gente vai fazer por bloco temático, mas se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma dúvida que ficou, alguma fala, dessas 3 falas que foram bem potentes e importantes para a gente. Alguém mais? Aí eu passo para o bloco temático, senão... Pode ser? Pode vir aqui, por gentileza? Consegue vir? Só para todo mundo ouvir a pergunta também. Quase todo mundo do teatro, então fica à vontade. Tudo bom, gente? E aí? Eu vim de Taubaté, interior de São Paulo, para cá, porque já acompanho faz muito tempo vocês, gosto muito, sou fã. E, enfim, adorei tudo. Quero perguntar uma coisa para você. Quando você fala de carne, e eu não tinha ouvido nem lido nada sobre a teórica, existe uma relação direta com o corpo sem órgãos? Ou ela reelabora isso e transforma isso? Eu queria que você fizesse uma relação, por favor, que me interessa muito. Obrigada. Obrigado. Esse texto em que ela elabora isso, ela não está em relação diretamente com o Deleuze, no geral, não. E pelo que eu me lembro,
no Corpo Sem Órgãos, em específico, eu não lembro se fala de carne, não sei se você lembra disso especificamente. Não eu fala. acho que não. Não. Mas eu acho que a gente poderia, com certeza, fazer uma relação. Tá. Eu acho que sim. Mas aí vem uma questão, aí nisso, até uma coisa, eu tive que cortar bastante desse texto, porque senão ia virar uma hora. Mas aqui aproveito essa oportunidade também para expandir, que é trazer um pouco o contexto da onde essa autora parte, né? Legal. Que ela está ali falando, ela vai falar da carne a partir do lugar da mulher negra na colonização, que ela fala que se torna disponível na carne, né? Disponível na carne, mas a dobra que ela faz, que é uma dobra muito importante e que eu pego no texto para pensar mesmo o limite do conceito de corpo, para pensar a violência. Eu acho que a gente precisa, acho que a questão dela, e eu acho que eu pego também desde uma perspectiva anticolonial, mas também implicado em raça e gênero, ela faz uma espécie de correção ao que Deleuze e Milor-Ponty faz, que eu acho que o pensamento de Deleuze às vezes é muito interessante. Nas artes da cena a gente lê muito Corpo Sem Órgãos em relação à experimentação, mas que muitas vezes não faz uma correção que ela faz questão de fazer, que é praticamente histórica, né? É dizer mesmo da onde que vem a produção do que é corpo no Ocidente. E aí, ouvindo Casa falar a questão, né, de que a gente tem ciência, a gente tem arte, mas a gente não separa, o que eu acho que acontece muitas vezes na filosofia é que a filosofia, principalmente, não principalmente, mas também a pós-estruturalista ali, o Deleuze, os pós-Deleuze, eles amam uma abstração. E daí vai, aquele texto que te toma de um jeito, parece que você pode aplicar nas Américas, né? E que e aí esse livro faz esse corte muito importante. O ensaio chama Mama's Baby, Papa's Baby, que é tipo, bebê da mamãe, talvez do pai. E aí ela fala, se eu não existisse, e aí ela está evocando o sujeito da mulher negra de um jeito um pouco mais simbólico, eu teria que ser inventado, porque não existe o Ocidente sem a disponibilização na carne dessa entidade que é a mulher negra, né? Então, até te agradeço por você trazer, por ter a oportunidade de expandir o contexto no qual ela está fazendo esse corte. E aí é por isso que eu falo lá no início do texto, que é com ela que, para mim, se torna incontornável, porque lá no Deleuze, que até eu acho que os tradutores dele usam a distinção, na verdade, usa a palavra vianda e não carne, e eu acho mais interessante manter carne, porque no Brasil a gente tem essa sobreposição de sentido mesmo, né? Que é realmente a materialidade mercantilizada mesmo, né? Do que é a materialidade do corpo, né? Essa materialidade que, ao mesmo tempo que precede e viabiliza a questão do corpo, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante dizer que a Hortense Spillers, ela é uma autora muito importante do que se chama no Brasil de estudos radicais negros, né, ou estudo preto, né, Black Studies lá nos Estados Unidos, que é um campo que às vezes aqui não se lembra muito, que é um campo que está muito em diálogo com o pós-estruturalismo. São autores que estão lendo Derrida, estão lendo Deleuze e estão fazendo correções, e dizendo, olha, sim, no entanto, nós precisamos lembrar algumas coisas sobre o que é a história do Ocidente, né? E que certas práticas filosóficas às vezes vão indo, parece que é tudo corpo sem órgãos, e no entanto alguns órgãos são um pouco diferentes dos outros. A ginecologia, ela é inventada a partir de experimentos sem anestesia nos corpos, a gente sabe de quem, e é isso que inventa o gênero que a gente conhece como hoje em dia, né? As técnicas do gênero, elas são todas criadas a partir da exploração na carne de mulheres escravizadas, né? Então, é uma autora, assim, eu considero ela extraordinária, assim, acho que quem não conhece. Esse texto ele foi traduzido recentemente numa coleção da Crocodilo, esse texto dela, que eu acho que chama Pensamento Radical Negro. Mas que ela faz essa dobra, que às vezes é muito difícil no início, de que sim, a carne se acessa por via da violência. No entanto, o corpo é uma violência talvez ainda maior, porque é no corpo que está o investimento simbólico que cria o que é a raça e gênero. Então existe aí uma virada teórica que eu acho muito importante para as artes da cena, que é onde a gente está corpo. Opa, peraí.
como que se faz corpo? Quais são os processos pelos quais a gente está glorificando, às vezes, uma certa noção de subjetividade que ela, como que eu vou dizer, ela está sobreposta, às vezes, inclusive, com uma noção de identidade, com uma noção de representação que é sempre violenta, porque depende do universal, né? Tudo que é universal, existe uma violência muito básica, assim, da linguagem, né? Que é você definir algo e, a partir dali, a experimentação é limitada, né? Mas é isso, eu acho que com certeza existe uma relação na questão do corpo sem órgãos, mas eu acho que essa via ela é importante porque ela demarca uma certa implicação de raça e gênero que eu acho que é essencial que seja feita, assim, né? Porque localiza a violência. Muito obrigada. Como é que é o nome da autora? É Hortense Spillers. Hortense como Hortência e Spillers. Obrigada. Posso até abrir uma pequena atenção de vocês aqui no teatro, que é assim embaixo, nesses pontos, mas a gente tem também o fato de que Deleuze e Guattari eles vão pegar o corpo sem órgãos do Artaud. E ali no Artaud a gente pode ter mais uma pista nesse sentido, de que é esse combate aos órgãos, mas não à carne. Ele vai dizer, eu combato o ser, mas não à carne. E aí algumas pequenas pistas que a gente tem disso, que é quando ele vai dizer que o ator, a atriz, é o atleta do coração. E aí toda essa construção de um coração que não é órgão para o ator, justamente porque ele vai criar uma questão de entender isso como músculo, né? E aí músculo, carne. E aí uma ordem outra nessa construção, que ela vai se dar de maneira afetiva, mas o que é interessante do coração é porque ele também não opera dentro de uma questão racional, lógica, dedutiva, mas rítmica. Então toda essa possibilidade de um atleta do coração, já de todo um caminho, que aí a gente vê uma desorganização desses órgãos, desses sistemas que se dão de uma determinada maneira, mas que há maneiras outras, como por exemplo, se a gente tiver uma disritmia aqui, a gente... Amém. Ele é contra o organismo, né? Essa organização dos órgãos. E o coração, por ter essas variações, ela consegue superar o organismo. Eu poderia dar uma contribuição também, mas é só para botar aí na... Quer vir falar? Sobre a questão do corpo sem órgãos, né? A gente liga também ele à questão do desejo, né? É algo que sempre se almeja, mas nunca se alcança. E o Artaud fala, vou falar de Nietzsche agora. E também o Deleuze tem toda essa leitura nietzschiana também, né? Freudiano, nietzschiano. E aí a gente chega no transhomem. Transhomem, corpo sem órgãos, desejo, está tudo muito ligado. É muito complexa essa matéria. O Nietzsche fala, né? Só acredito em Deus que sai do dançar, mas as 3 metamorfoses do espírito dele, que é como o espírito se torna camelo, depois o camelo se torna leão, depois o leão se torna criança. Então, a criança não é essa criança que a gente tem, é uma metáfora, ok? Do eterno dizer sim, de um eterno recomeço. A criança nietzschiana. Então, todas essas figuras, a criança nietzschiana, o desejo deleuziano, do corpo sem órgãos arturiano, para mim, para nós, a gente pesquisa muito isso, a gente já fez inúmeros trabalhos com Nietzsche, trabalhos mesmo, assim, cênicos e Artaud. Então, vocês conhecem o Zaratustra, né? Que é da onde vem o poema das 3 metamorfoses, que abre o livro. Então, a gente fez inúmeros trabalhos sobre o Chardin. Então, tem todo esse espectro, não é? Quando a gente trata de corpo sem órgãos. E aí tem todo esse trabalho que o Artaud fez lá nos Tarahumaras do México, né? Onde também tem toda uma sabedoria ancestral indígena
também na questão do corpo sem alma. Então, assim, é de uma riqueza, de uma complexidade que sempre se deseja, mas nunca se almeja, mas nunca se chega ao corpo sem alma. Alguém mais, gente? Quem? Você? Ah, tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Juno. Para quem está assistindo o vídeo, eu sou uma pessoa branca, eu sou masculina, estou cheio de penduricários daqui. E eu vou usar a colinha porque, apesar de ser das áreas, eu fico nervosa, não tem. Mas eu queria muito agradecer a vocês, a fala de vocês, que isso me tocou bastante, me deixou bastante sensível. E me deu o desejo de ouvir mais, de ter mais tempo realmente para ouvir vocês falando. Não tanto sobre os aspectos epistemológicos, mas essa parte sensível mesmo que toca a nossa existência. Assim. E aí, especificamente, né, pensando sobre processos criadores de cura, nas artes da cena e tudo, eu fiquei pensando sobre uma angústia, que é uma angústia e a ansiedade que eu tenho, que eu entendo que seja compartilhada, que tem a ver com este tal de fim de mundo, certo? Lembro, né, quando o Ailton Krenak fala de adiar o fim do mundo, ele está falando sobre esse mundo como compartilhado, o mundo natureza, esse mundo que a gente vive, com os outros bichos, enfim. E esse processo todo que a gente tem feito político, existencial, de tentar adiar isso. E aí, quando a Denise Ferreira da Silva fala sobre fim de mundo, ou, digamos assim, o fim de mundo como um projeto possível, né, para que a gente continue vivo, ela está falando do mundo que é o capitalismo, o sistema europeu, colonial, parará, parará. Então, independentemente de estar falando sobre adiar o fim do mundo ou abraçar o fim do mundo, o que eu queria perguntar a vocês é justamente que estratégias vocês têm pensado para lidar com esse fim de mundo dentro da arte, porque para mim, ultimamente, a arte tem sido justamente o espaço próprio em que eu elaboro essas inquietações, não só em relação ao território, mas as relações que eu teço, a minha existência, minha identidade, o outro, sendo uma pessoa, né, que nasceu e viveu em Florianópolis a vida toda praticamente, tenho acompanhado a forma como tudo está se encaminhando para um estado de um tal de colapso, e aí eu fico pensando, tá, aí e o meu lugar de artista, de pessoa dissidente no meio disso tudo, como eu vejo a arte, no meio disso tudo, é possível a abertura, como eu penso a cura, eu vejo uma alternativa a esse fim de mundo, como a gente tem lidado com isso? Então essa é uma pergunta a vocês três, bem aberta mesmo, bem, enfim, não sei o que suscita, mas porque me deu vontade de ouvi-los, e é isso, graças pela atenção e pela presença. Eu acho que eu não vou nem começar respondendo, mas eu queria só fazer um comentário bem específico sobre algo que você falou, que essa aproximação entre o Ailton Krenak e a Denise Ferreira da Silva é algo que super me chama a atenção também, porque eu não acho que sejam pensamentos tão opostos quanto parece. E aí tem algo que eu acho que é super importante, específico na formulação da Denise, que é quando ela fala que ela vai falar em ir rumo ao fim do mundo, mas eu acho que tem algo muito importante depois, que é o fim do mundo como o conhecemos. E aí tem algo aí sobre um projeto de conhecimento mesmo, que o trabalho da Denise, eu acho que se debruça sobre, que é mesmo do pensamento moderno e da constituição do sujeito moderno, que aí eu acho que há sim uma coisa de se articular para o fim desse modo de saber, né? E aí eu acho que o Ailton Krenak, ele usa a palavra mundo um pouco mais, como dizer, tipo a ideia de planeta mesmo, né? Mas eu acho que são pensadores que têm muito mais intersecções do que oposições, assim, só quis fazer esse comentário, mas quero, na verdade, mais ouvir essa também e depois qualquer coisa. Então, você vê entre os Yanomamis, o xamanismo, ele incorpora, né, nas culturas afro, a incorporação de espiritualidade. Eu sou criado em Cantaria. Em Cantaria não tem incorporação. Em Cantaria da Tupi, você está no meio da mata, o lugar, e você está com a encantaria. Porque não tem a separação, corpo e alma. Nem é uma impossibilidade, possibilidade. É imaginável, não tem sentido, não faz sentido na língua tupi. Angá é alma, te é corpo. Então a gente não tem, bate o maracá, ou bate o tambor e incorpora. Nem cantaria tupi, não existe incorporação. No xamanismo, sim. Muita gente confunde o xamanismo com a encantaria.
Nas encantarias, por vezes também usada a mesma palavra para os cultos afros, às vezes tem a incorporação e às vezes não tem. Na minha comunidade você tem gente que é do Candomblé e é do Pinambá, que tem incorporação, mas boa parte dos mais velhos não trabalham com a incorporação, não tem a separação, não existe. E aí por isso que a carne seria igual à terra, Pachamama, ela é e assim, não faz sentido. Algum poder pensar, então é falta de profundidade filosófica. Eu diria que não, é uma forma de você se relacionar sem essa separação, né? Tá? A Yanga, não é Angabaú, a Yanga é uma alma inquieta, é um espírito inquieto. Não, a Yanga é uma energia inquieta, ele não é um demônio, como os invasores colocaram em Exu, falam que Exu é demônio. A Yanga não é um demônio, a Yanga bebe com a gente, fuma com a gente, transa com a gente, faz amor com a gente, canta com a gente, rameia com a gente, toma cachaça com a gente. E de vez em quando sacaneia a gente. E ele está com a gente. Não tá... Uma casa tupina, uma casa de uma oca dura 5 anos, a minha está caindo. Vai cair. Aí um arquiteto falou, mas por que vocês não fazem de alvenaria? Porque justamente é para cair. Mas isso não é ruim? Não, porque aí a gente muda. E vai para outro lugar. Se você faz de alvenaria, você fixa. E aí aí é só fim. Você fixou. Pronto, você encerrou a vida ali, né? Vai que mude alguém do seu lado que você não queira essa pessoa, a caça diminuiu, a gente vive da piaçava. A piaçava 2 vezes ao ano, depois de 2 vezes você tirou a piaçava, o dendê é a mesma coisa, a gente faz farinha, né? A gente faz a roça cabruca, aí você tem que mudar. A tradição de boa parte dos povos originários é ser nômade, por mais que ele pertença a um território, a uma terra, né? Então, aí um arquiteto perguntou, então, Casé, por que você não quer que o pessoal lá da FAO a gente ensine vocês a fazer a casa de alvenaria? Eu falei, para modo de quê? Além disso, você está quebrando a memória dos mais velhos. Os mais velhos vão perder a função, ele vai virar disfuncional. Então, o sentido de boa parte do brasileiro não tem poupança só porque não tem dinheiro, porque não tem o hábito de ter poupança, né? A ideia de fixar, permanecer, é uma ideia também vinda por fora, né? E por isso que não, ao invés de ficar projetando, nós já somos um outro mundo possível. Quer que eu provo? A terceira maior população carcerária do mundo, qual que é? É brasileira. Você vive um estado terrorista. A terceira maior população carcerária, só perde para a China e para os Estados Unidos, é a brasileira. Quem que a polícia está prendendo? A lei antitráfico, que devia ser para todo mundo, é uma prática terrorista, né? Por que fumar maconha ainda mudou a dose, né? A quantidade? Por que dá cadeia? Porque ela foge sob controle, só. Meu amigo, isso aqui, lê esse livro. Você tem o Código de Consumo em São Paulo, está lá, é proibido vender raízes na cidade de São Paulo. É proibido, isso não há cura, você é preso e tem multa. É proibido andar descalço na cidade de São Paulo. Mas não é porque não tem dinheiro para comprar sapato. É porque não tem o hábito de usar sapato. Tu está na sua casa, você usa sapato? Que roupa que você fica na sua casa? Uma camiseta rasgada, velha, né? Então, esses corpos fora do controle já é um novo. A minha militância indígena é justamente fortalecer os outros mundos possíveis já existentes. Eu não estou projetando a utopia, eu não estou projetando o fim do capitalismo, que eu acho que também tem que acabar, né? Com certeza, né? Não, mas estou já praticando uma nova possibilidade. Vocês são isso, né? Muitos de vocês fazem isso. A população carcerária do Brasil, hoje nós povos originais somos 1.600.000. A população carcerária do Brasil está beirando 900.000. Como que você pode viver num país terrorista desse, um estado de terror? E quem são esses meninos presos? Meninas. São meninas e meninos pretos, pretas, pardas, indígenas, periféricos, que fumam maconha, tomam cachaça e fazem amor livre, por vezes, né? E fogem da regra, bate cabeça, né?
Então, essa demonstração que já existe esse outro mundo possível. Então, ao invés de ficar, não está dando certo, vai chorar, chora não. Vai, eu falo da Vila Guilherme, né? A gente que nasceu, quando você nasce indígena, pobre, periférico, sua mãe vai falar para você, oxi, e que foi? Ah, mãe, perdeu o emprego. Oxi, ele vai ficar aí, rapaz, o que tu é? Né? Esse direito a ficar distópico, me perdoe, a gente não tem, eu não me dou esse direito, né? Por isso que eu penso nisso. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Eu não sei muito bem o que você está fazendo. Eu tomara que seja coisa boa. Se você está aqui é porque é coisa boa. Isso mudou para mim, é um pedacinho que pouca gente fala, mas eu vivi ali lendo o Paul Preciado no Texto de Ano, que ele fala que para ele tem duas perspectivas que o incomodam por sua pobreza mesmo, assim, que é a perspectiva messiânica ou a apocalíptica. E a partir dali mudou para mim. Acho que é um recorte, acho que tem discussões muito interessantes, outras pessoas fazem disso. Mas ao te ouvir, o que me vem é como me preocupa um lugar de certa paralisia que uma dessas perspectivas podem fazer, no sentido de que eles nos querem neuróticos, com essa angústia, com essa ansiedade, porque ela causa uma paralisia. Que é a psicopatologia de Fritz Fanon, né? É a psicopatologia de você somatizar, incorporar a culpa, né? Acho que há tarefas. Há tarefas. Toda criação é um ato que gera o apocalipse de alguma coisa ou outra que estava antes e que aí a gente cria uma gênese de... Palmares nunca foi sobre vencer. Foi sobre levar um pouquinho o candeeiro à frente e possibilitar para os que ficariam alguma outra coisa. Nunca foi sobre vencer. Canudos não foi sobre vencer. Foi sobre ter um respiro frente a todo esse horror. A diferença do porquê a gente está aqui, a gente pode dizer que eles não venceram, é porque os nossos ancestrais não estavam, meu Deus, o mundo vai acabar e nós não temos o que... E esse desencanto que essa neurose vai nos causando, e a gente vai desacreditando do que a gente sabe que funciona. E eu fico tentando evitar alguns pesquisadores, alguns artistas que estão muito dentro dessa lógica de que eu acredito plenamente no que eu faço dentro da sala de aula. Mesmo que pareça pequeno diante também de tudo isso, mas é no calor do encontro de cada um aqui que a gente pode começar as tarefas que vão lidar com todos esses problemas que a gente sabe que a gente está encarando. Nível climático, ecológico, poético, político, ético. Mas porque ninguém, exatamente isso, todo mundo entendeu suas micropolíticas cotidianas, afetivas que precisam ser dadas. E aí, acho que tanto porque ninguém ficou esperando o fim do mundo, quanto ninguém ficou esperando um Messias. A gente sabe as tarefas que a gente tem que fazer. Ainda mais se a gente deixar isso nos entrar, o que a gente está entendendo não só enquanto artistas, porque o que a gente está falando aqui é de criar mundo. O ato criativo aqui, ele é a possibilidade de realmente criar mundo. É uma batalha desleal e injusta, de um tamanho muito diferente. Nenhum dos nossos deixou de combater mesmo sabendo que eles tinham tudo para nos derrotar. Vamos ser derrotados, vamos falhar, e é aí que pulsa a nossa potência. Acho que o que eu fiquei pensando em adicionar, ouvindo os colegas, assim, na verdade corroborando com tudo mesmo. E aí tentando pensar um pouco, por exemplo, quando o Casé fala, pra gente não tem arte, porque a arte ela está imbuída em tudo. E aí quando eu vejo esse seu questionamento, eu fico pensando, imaginando a nível pessoal, mas eu faço essa pergunta para todo mundo. O que seria da gente hoje se não fossem essas coisas que a gente faz, né? E aí eu acho que existe uma... Eu não seria nada, não estaria aqui, talvez não estivesse nem vivo. E aí eu acho que há uma insistência no compartilhamento de sensibilidades que não são essas sensibilidades que nos confinam a essa neurose reiterativa e que eu acho que é super narcísica
que fica reiterando essa questão sujeito e objeto e criando essa ilusão de que se não se faz... Gente, a gente faz essas coisas o tempo inteiro, nós artistas. Porque acontece que a gente vive num mundo que separou. E aí a gente precisa continuar insistindo, e às vezes de um jeito bastante... Vou usar essa palavra intuitiva, porque as melhores experiências, eu acho, artísticas são aquelas que a gente não sabe muito sobre elas, né? Quem trabalha em sala de ensaio, ou qualquer que seja, com escrita, a gente senta diante da página, o que vai acontecer? As melhores coisas acontecem, a gente sai totalmente transformado, às vezes, numa sala de ensaio, às vezes num espetáculo, às vezes... Sabe? Então eu acho assim, que para mim a resposta ela está aí, a gente precisa continuar perseguindo essa força do mistério, essa força daquilo que resiste esse modo de conhecimento e esses modos de vida que são muito empobrecidos. Então, assim, eu acho que sem arte, sem artista, não existe nada, sinceramente. Porque, infelizmente, a gente vive nesse mundo que separou. Então, a gente tem muitos lugares para olhar, não só nos trabalhos, como na experiência de povos que vivem de outros modos, né? Como o Casé trouxe de um jeito muito enfático, mas eu acho que é onde a arte é onde essa coisa resiste. Esse outro jeito, né, de pensar, não só de pensar, como de viver e produzir mundo. Então, eu acho que é assim. Não vamos desistir não, gente, porque sem artista não tem nada. Uma falando, outra puxando a ideia. Tem uma palavra que a gente usa muito no movimento indígena hoje, que é resistência, que não é só do movimento indígena, né? É Catherine Wallace, né? É o movimento da decolonialidade latino-americana. Aliás, eu indico uma autora, se você não ler, eu vou jogar um feitiço em vocês, vai cair um avião na sua cabeça, mas não pode ser agora não. Silvia Riviera Cusicanqui, é uma leitura obrigatória, né? Porque até para lá, para a decolonialidade, caiu na armadilha acadêmica, né? Quando pego aquelas mesas, você pode participar do evento? Posso. Então, como que vai ser? Vai ter 7 pessoas na sua mesa. Um cigano, uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, uma pessoa... Então, isso é uma armadilha decolonial. Né? Existem várias armadilhas da decolonialidade que é assim. Mas existe uma outra palavra que é resistência. A resistência é quando você para uma estrada, vai lá para Brasília e vai para... A resistência, ela é espiritual, é isso que faz os povos originários há 525 anos, tomar porrada, saber que vai morrer de forma violenta, saber que vai ser preso. Já tem 2 cadeias, né? Tem parente meu preso. Né? E aí, você sabe disso, mas tem a resistência. A resistência, ela é alguns usam espiritual, né? O uso da encantaria, né? Essa energia vital que vai, isso que vocês falaram, né? Essa energia que a gente tem e resistir. Quando está proibido vender raízes na cidade de São Paulo, mas vai lá em cidade de São Paulo agora, vende-se raiz, é código penal proibir fazer fruto, né? Foi Jorge Amado que liberou não, fez o código penal na Constituição de 45, mas se ela estava proibida até 45, então do século XVI até o século XX, a capoeira e as crenças afrodiaspóricas estavam proibidas e resistiram, assim como as nossas formas. Essa resistência, muitos dos seus mais velhos podem lhe ensinar também, tá certo? Não é aquela tipo assim, ô meu filho, a gente é pobre, mas é limpinho. Não, isso não é resistência. É aquela assim, a gente é pobre, mas levanta a cabeça aí, rapaz. Vai à luta, vai ficar chorando, vai fazer a luta. Essa resistência espiritual é uma palavra de grande peso, gente, porque ela não é clara, né? Ela é no dia a dia, cotidiano. Porque muita gente fala mal da gente, então ela tem uma energia, ela é cantada na aldeia, no toré, e também cantada nos terreiros. Quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua de quem fala mal da gente. Quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua de quem fala mal da gente. De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes. De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes. Quebra a cabaça, espalha a semente,
corta a língua de quem fala mal da gente. De quem fala mal da gente. De quem fala mal da gente. Corta a língua, arranca os dentes. De quem fala mal da gente. Corta a língua, arranca os dentes. De quem fala mal da gente. Corta a língua, arranca os dentes. E esse é o final do ritual do Tupinambá. Ao rei, a rei, a rei, a rei, ao rei. Ao rei, a rei, a rei, a rei, ao rei. Tupinambá, Ecoê, Jeará, Ecoê e Jecaru. Tupinambá, Ecoê, Jeará, Ecoê e Jecaru. Ao rei, a rei, a rei, a rei, ao rei. Ao rei, a rei, a rei, a rei, ao rei. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. 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 Ao ele.